Boa tarde, crianças. Vamos para mais uma tarde de aula, né? 2 de julho, mês que era para ser de férias. Estamos aqui estudando, né? Mas o importante é que nós possamos vencer, passar por essa pandemia em paz, não é isso, criança? E hoje o nosso novo conteúdo, nós vamos iniciar com matemática. O nosso novo conteúdo é extração de número e fração de um número. Então, peguem o livrinho de vocês aí e abram na página 123. 123, tá certo? Extração de número, de inteiro, perdão. Extração de inteiros é o processo de transformação de fração imprópria em números em números mistos. Fração de inteiros é o processo de transformação de fração imprópria em número mistos. Quando é que a fração é imprópria? Nós estudamos recente, né? Vamos voltar aqui para a página, na página 109, que fala de fração imprópria. Quando é que a fração é imprópria? Quando ela representa uma quantidade maior que o inteiro, ou seja, quando o numerador é maior que o denominador. Aí, a extração de número é o processo de transformação de fração imprópria para números mistos. E o que são números mistos? São números formados por uma parte inteira e uma parte fracionada. Vou só colocar um exemplo aqui, ó. 2, 3 quartos. 3 quartos. Aqui é o exemplo de que é números mistos. É a transformação da fração imprópria. Número misto são números formados por uma parte inteira e uma parte fracionada. Então, nós vamos ter 2 inteiros e depois nós vamos ter outra parte tomada 3 quartos, tá certo? Então, vamos aqui, dando continuidade aí. Observe as figuras a seguir e acompanhe as conclusões. Nós temos aí, ó, um inteiro, 5, né? Um inteiro, 5 partes. Aí a outra parte também 5. E dessa outra parte foi tomada 3 partes. Então, nós vamos ter essa fração aqui. 5 quintos, que é um inteiro, mais quanto? Mais 3 quintos. Deixa eu apagar aqui para vocês não se confundirem. Aí nós vamos somar os denominadores e vamos conservar o numerador, que é quanto? 5. 5 mais 3 é quanto? 8. Ou pode ser assim, ó, um inteiro de 3 quintos, certo? É aí que é a extração de números. Observe que foram consideradas todas as partes de um inteiro e 3 quintos de outro inteiro. Dessa forma, podemos escrever 8 quintos ou um inteiro e 3 quintos. A fração formada por inteiros e partes de um inteiro é chamada de número misto. No que é número misto, eu vou colocar aqui a definição para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem. Número mistos
são formados por uma parte inteira e uma fração e uma parte fracionada. Pronto. Aí esse exemplo aqui que eu coloquei aqui é de número misto. O que são número misto? Vou levantar aqui para vocês verem. Números mistos são formados por uma parte inteira e uma parte fracionada. Aí eu peguei o mesmo exemplo do livro e coloquei, ó, 5 quintos, que é o inteiro, mais 3 quintos. 3 quintos de quê? Da parte do inteiro que foi tomada, tá certo? Aí o que é que a gente faz? Nós vamos somar os denominadores e conserva o numerador. Fica 5 mais 3, 8. Repete o 5, né? Fica 8 quintos. Ou 1 inteiro e 3 quintos. 3 quintos do inteiro. De 5, tá certo? Agora vamos aí, eu coloquei aqui a definição de fração de um inteiro. Quando queremos calcular uma fração de um inteiro, basta dividir a parte inteira pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Aí eu coloquei o exemplo aqui. Maria ganhou uma caixa com 12 bombons. Deu ao seu irmão Tiago 2/3 dos bombons. Quantos bombons Tiago ganhou? Como diz aqui a definição, nós vamos pegar o número inteiro, que é 12, né? 12 aqui, cadê 12? No problema aqui, ó, 12 é o número inteiro. Desses 12 bombons, ela deu quanto ao irmão? Deu 2/3. 2/3 de 12. De 12 bombons, ela deu 2/3 a seu irmão. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parte inteira, vamos dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Ó, nós vamos pegar 12, que é o inteiro, vamos dividir por 3. 3 é o numerador. Da divisão, nós vamos pegar o resultado da divisão e multiplicar pelo denominador. Não, deixa eu voltar aqui que eu acho que eu inverti aqui. Calcula uma fração de um número inteiro. Basta dividir a parte inteira pelo denominador e o resultado multiplica. Deixa eu só olhar aqui se eu fiz certo. Meu Deus do céu. 2. Dividir a parte inteira pelo denominador. Eu só inverti aqui, eu sempre me confundo. Aqui é o numerador e aqui é o denominador. Então nós vamos pegar o inteiro, perdão, do meu povo, é porque eu sempre me confundo com numerador e denominador. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse inteiro aqui, 12, vamos dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Tá certo? Agora dá certo, né? Aí, como é que quantos bombons Tiago ganhou? Tiago ganhou 8 bombons. Se vocês quiserem copiar essa definição aí de fração de um número,
números mistos, certo? Podem copiar, que fica melhor. Qualquer dúvida, ou qualquer dúvida não, se por acaso eu pedir, né, alguma coisa, vocês já vão ter. Números mistos são formados por uma parte inteira e uma parte fracionada. Aí tem o exemplo. Fração de um número inteiro. Quando queremos calcular uma fração de um número inteiro, basta dividir a parte inteira pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Aí tem o exemplo, tá certo? Agora vamos continuar aqui. Continuando na página 124, ele nos deu um exemplo aí. Aí são só exemplos, certo? Luciana tinha 24 ovos e deu 2 cestos para sua tia. Quantos ovos sua tia recebeu? Então, como é que vai ser aí? Ela tinha 24 ovos. Esses 24 ovos, nós vamos pegar 24 e dividir pelo denominador. Vai dar quanto? Vai dar 4. Vamos pegar 4, que foi o resultado da divisão, e vamos multiplicar pelo numerador. Vai ser 2 sextos de 24, vai dar igual a 8. Vamos para a atividade. Atividade na página 125. Escreva um número misto correspondente a 1 inteiro e 2 sextos. Como é que você vai representar essa fração aí? 1 inteiro e 2 sextos. Você vai escrever em forma de fração, certo? 1 inteiro e 2 sextos. Aí você vai colocar 1 inteiro e 2 sextos. Só isso. Letra B. 5 inteiros e 3 oitavos. Coloca o 5, que é um número inteiro, e 3 oitavos. Entendido? Segunda questão. Transforme as frações em números mistos. Você vai pegar a fração, números mistos, uma parte inteira e uma parte fracionada. Então, aí tem 14 quintos. Como é que vai ficar essa fração aí? Para você transformar em uma fração mista. Como é que a gente faz para transformar em uma fração mista? Quem sabe? Alguém pode me dizer aí de casa como é que se transformam as frações em números mistos para ficar uma parte inteira e uma parte fracionada? E aí? Ai, Deus. Represente em forma de número misto as imagens abaixo. Aí nós temos, essa daí é fácil, nós temos um inteiro, né? E temos outro aí com 3 quartos. Aí você vai colocar 1 inteiro e 3 quartos. 2 inteiros, 1 terço. 3 inteiros, 2 terços. 4 inteiros, 2 quintos. Vocês irão representar dessa forma aí, colocando um inteiro e um número e uma fração. Calcule 4 sextos de 12. Aí você vai fazer dessa forma aqui. Você vai pegar o número inteiro, dividir pelo denominador, o resultado você vai multiplicar pelo numerador. Aí você vai chegar a esse resultado aqui. Primeiro divide, depois multiplica. Divide primeiro com o denominador e multiplica com o numerador, tá certo? Pinte os quadrados correspondentes a 1/7 de 14. Aí você vai fazer o cálculo
O cálculo da quinta questão, para você descobrir, você vai fazer esse cálculo aqui, tá certo? Aí você vai pintar. Deixa eu só dar um exemplo aqui. 1/7 de 14. Nós vamos pegar o inteiro. O inteiro é quem? Aqui, o inteiro é 14. Nós vamos pegar 14 e vamos dividir por 7. Vai dar quanto? 14 dividido por 7 vai dar 2. Nós vamos pegar 2 e vamos multiplicar vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, você vai pintar quantos quadradinhos aí? Você só vai pintar 2 quadrados, que correspondem a 1/7 de 14, certo? A sexta. Ricardo tem 60 selos. Ele colou 3/5 no seu álbum. Quantos selos Ricardo colou? Também é este cálculo aqui. Primeiro divide, depois multiplica. Uma cozinheira fez 60 pastéis. Ela já vendeu 2/3. Quantos pastéis foram vendidos? Também é usado esse mesmo cálculo. Pega o inteiro, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. A oitava também você vai fazer esse mesmo cálculo e a nona também. Pega o inteiro, divide pelo denominador e depois multiplica com o numerador, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me perguntarem, tá bom? Pronto, agora nós vamos para a nossa correção de ciências na página 83. Defina o que são as fontes de energia renováveis e não renováveis. Está lá no conteúdo. Fontes renováveis são fontes de energia que não se esgotam com o uso, pois podem ser renovadas por processos naturais em intervalos mais curtos de tempo. Não renováveis são fontes de energia que se esgotam com o uso, pois são encontradas na natureza em quantidade limitada. Não renovável é o inverso de renovável. Observe a cena e responda. Escreva o nome dos elementos acima que utilizam combustível fóssil para se locomover. Desses aí, na imagem, quais são os que precisam de combustível? Helicóptero, carro, caminhão, avião e ônibus. Letra B. A bicicleta é um meio de transporte que não necessita de combustível para se locomover. Que tipo de energia é necessário para que ela se locomova? Justifique. Qual é o tipo de energia que ela precisa? A energia mecânica. E qual é o meio de transporte aí? É a bicicleta, né? A bicicleta, para ela se locomover, ela só precisa da energia mecânica, que é o próprio condutor exercendo, não é? Ele vai exercer, ele vai fazer o exercício, vai fazer o esforço para poder a bicicleta se locomover. Então, é chamado de energia mecânica. Terceira. Associe renováveis e não renováveis. Água, 1. Carvão, 2. Água, 1. Petróleo, 2. Vegetação, 1. Como os combustíveis apresentam-se na natureza? Eles apresentam em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Encontre as palavras do quadro abaixo no diagrama, depois complete as frases. As palavras são hulha, combustível, decomposição, extinção e exploração. Letra A. As plantas e os animais, pela decomposição no subsolo, dão origem ao carvão mineral ou
usado como combustível em indústrias. B. A grande exploração desses recursos faz com que eles corram o risco de extinção. Agora vamos para o nosso novo conteúdo, na página 85, eletricidade. O que é uma eletricidade? Eletricidade é uma manifestação de uma das formas de energia. A energia elétrica, a eletricidade é chamada de energia elétrica. A partir do século XIX, o ser humano começou a gerar artificialmente a energia elétrica. Artificialmente por quê? Porque não é a luz do sol, nem a luz da lua. Artificial são as lâmpadas. Atualmente a eletricidade faz parte de nossa vida e tornou-se fundamental ao nosso conforto e progresso. Como é que nós podemos perceber a eletricidade? Quando nós ligamos a televisão ou computador, acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, entre várias outras ações do nosso cotidiano. Então, para nós percebermos a eletricidade do nosso dia a dia, a energia elétrica, nós percebemos através de quê? Quando nós ligamos uma luz, ligamos um som, né? Colocamos um celular para carregar. Tudo isso aí são exemplos de eletricidade, que faz parte do nosso dia a dia, né? Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios. São os relâmpagos, né? Que são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que uma intensidade bem mais forte. Alguns corpos permitem que a corrente elétrica passe com facilidade. Diz-se que esses corpos são bons condutores de eletricidade. Exemplos de bons condutores são a água, os metais, nosso corpo, o ferro, o cobre e o estanho. Esses últimos são tão bons condutores que são utilizados na fabricação de fios elétricos. Quando o corpo não permite que a corrente elétrica passe com facilidade, é chamado de mau condutor. Por que é chamado de mau condutor? Porque eles dificultam parcialmente ou completamente a passagem da corrente elétrica. Os maus condutores também são chamados de isolantes. O plástico, o couro, a lã, a madeira e o isopor são alguns exemplos de corpos isolantes ou mau condutor. Circuito elétrico. Para que um aparelho elétrico funcione, a corrente elétrica precisa percorrer um caminho fechado, passando pelo aparelho e dentro dos fios sem interrupções, formando assim um circuito que chamamos de circuito elétrico. Observe o experimento na página seguinte, realizado com um fio de cobre, uma pilha e uma lâmpada pequena, para verificar como funciona o percurso feito pela eletricidade dentro de um circuito. Observem aí, tem o circuito aberto e o fechado. Pode-se observar acima que uma ponta do fio de cobre foi fixada com fita adesiva no lado negativo da pilha e a outra ponta enrolada na base da lâmpada, que não acendeu porque o circuito estava aberto, evitando a passagem da corrente elétrica. A lâmpada acendeu depois de ser encostada na pilha, porque o circuito foi fechado. Nesse caso, a pilha serve como fonte de energia, porque permite a lâmpada emitir luz. Cuidados com a energia. Não coloque o dedo nem introduza objetos nas tomadas. Mantenha aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies molhadas.
Não empine pipas perto da rede elétrica. Não ligue vários equipamentos na mesma tomada. Às vezes nós temos mania de colocar um T e ali colocar, né, vários cabos de eletrodoméstico ali, vários equipamentos. Dicas para reduzir o consumo de energia elétrica. Evite abrir a porta da geladeira a todo momento. Não deixe a televisão ligada se não houver ninguém assistindo. Ao sair de um cômodo, apague a luz. Mantenha portas e janelas bem fechadas quando o aparelho de ar-condicionado estiver ligado. Vamos para a nossa atividade. Observe as palavras e complete. Eletricidade, isolantes, condutores, não, bons, corrente e metais. Alguns corpos são melhores. Aí coloca uma palavrinha que combine com a frase para completar. De eletricidade do que outros. Os, como o cobre, a prata, o ouro, são ditos condutores de... Aí coloca a palavrinha. Já a madeira, a borracha, o isopor são bons, aí uma palavrinha, são bons condutores de eletricidade. São chamados de aqueles materiais que dificultam a passagem da elétrica. Procure no diagrama as palavras que completam as frases. Manter aparelhos elétricos longe de superfície. Aí coloca uma palavrinha. Não ligar vários equipamentos na mesma. Aí vocês já vão encontrar lá nos cuidados e o que nós devemos fazer para reduzir o consumo de energia. Não empinar pipa perto da rede, não colocar nem introduzir. Ao sair de um, apague a luz. Vocês vão procurar as palavrinhas aqui no diagrama e vão completar essas 4 frases. A nossa atividade é pequenininha, só são 2 questões, tá certo? Respondam a atividade, leiam novamente o conteúdo para vocês poderem fazer, resolver a atividade. E lembrando que amanhã, sexta-feira, dia 3, né, nós já vamos dar início aos nossos trabalhos. Vai ser igual o mês passado. Nós fizemos, né, uma semana só de trabalho, não teve atividade, foi só a explicação dos trabalhos, né? Então vai ser do mesmo jeitinho, vocês irão levar todos os trabalhos e vai ter um prazo para vocês virem devolver aqui na escola, tá bom?